Seja bem-vindo, muito obrigado. A palavra de hoje baseia-se em Lamentações, capítulo 3, versículos 25 ao 29, que dizem assim: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Palavras do Senhor, escritas por Jeremias, no livro de Lamentações. O tema para a reflexão de hoje é o Deus confiável. Quando eu falo sobre o Deus confiável, eu estou falando do único Deus, daquele que é verdadeiro, o Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas, que ao falar, ao empenhar a sua palavra, comprometeu-se com ela em cumpri-la fidedignamente para com aqueles que revelam confiança com Ele, confiança na sua pessoa. E esse texto nos mostra como devemos nos relacionar com Ele. Aqueles que confiam em Deus, em primeiro lugar, devem entender claramente que Deus não sofre de memória. Deus não tem problema com amnésia. E as pessoas que se relacionam com Deus sabem que Ele não se esquece de nenhuma das suas promessas, muito menos dos que lhe são tementes. Isaías revela-nos a seguinte palavra: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Profeta Isaías, capítulo 49. São palavras cheias de esperança para o coração daquele que teme ao Senhor. E a recomendação é: pare com esse desespero, com essa angústia demasiada, na expectativa das respostas de Deus para com as suas súplicas. Aprenda a esperar em Deus. A Bíblia diz que bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Versículo 25 do nosso texto. O salmista disse que esperou confiadamente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo de número 40. O Deus confiável não sofre de amnésia. Em segundo lugar, o Deus confiável não deve ser excluído dos seus contatos diários. Este Deus não pode ser excluído dos seus contatos. Diz a palavra do Senhor que Ele é bom para a alma que o busca. Não subestime a necessidade da comunhão com Deus. Mesmo que as suas expectativas
em determinados momentos estejam sendo frustradas, não por Deus, mas pelo espírito de incredulidade, pela sua impaciência. Não exclua Deus dos seus contatos diários. A promessa é: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Jeremias 29. Não podemos deixar de falarmos com Deus todos os dias. Coloque os seus problemas na presença dele dia a dia. Ele pode resolvê-los. O Deus confiável é o Deus que não sofre de amnésia, é o Deus que deve ser buscado todos os dias, ou seja, não exclua o Senhor Deus dos seus contatos diários. Em terceiro lugar, preserve momentos a sós para meditar nos feitos grandiosos do Senhor, não só na sua vida, como também na história. A meditação é imprescindível para o fortalecimento da fé. Diz o texto básico: assente-se solitário e fique em silêncio. O que isso significa? Se há necessidade de contato com Ele todos os dias, há também a necessidade de silenciar a alma na presença do Senhor. Isto significa tempo para meditar nos feitos do Senhor. Depois de uma boa conversa com Deus, é de boa iniciativa acalmar a alma e colocá-la em meditação na presença do Senhor. Ficar quieto e lembrar-se do que diz a palavra do Senhor: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Encontre tempo e lugar para a quietude na presença do Senhor. Analise a sua agenda, ou a dinâmica da sua agenda, e separe um tempo para meditação, pois você tem dias e horas durante uma semana para fazê-lo. Considere a necessidade da meditação. Ouvir através do silêncio tem sido uma arte desprezada por muitas pessoas. E a palavra de Deus nos diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O Salmo 19 nos fala sobre o poder do silêncio. Não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Versículos 3 e 4. Não diga nada na presença do Senhor neste momento de meditação. Medite na graça do seu amor derramado no seu coração, na graça do perdão, e entenda que nenhuma condenação repousa sobre você por causa dos méritos de Cristo. O seu coração, ele será inflamado pela chama do Espírito Santo a partir do momento que você se colocar em meditação e trazer à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Em último lugar, o Deus confiável é aquele que de fato não aceita restrições na sua presença. Quando confiamos de fato neste Deus que é confiável, não deve haver restrições. Diz o texto básico: ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Quando colocamos nossas causas diante de Deus, não cabe racionalizações, não cabe questionamentos.
ou pretensões de favorecimento, tão somente a expectativa de que a graça de Deus, a abundante graça de Deus, se manifeste para conosco. No que for necessário, devemos nos submeter. Deus nunca exigirá de nós algo que não possamos suportar. São palavras do Senhor. Encare as contrariedades e os obstáculos da vida. Não os temais. Deus, Ele está presente. Diz Paulo aos Filipenses: perto está o Senhor dos que o invocam. Perto está o Senhor. Pois assim devemos entender que o nosso Deus é um Deus confiável. Confie que Deus está ligado em você, atento à sua necessidade. Deus abençoe sua vida, derrame paz ao seu coração, te encha de alegria deste dia, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Até a próxima oportunidade. Compartilhe esta mensagem, se inscreva no nosso canal.